Os Estados Unidos demonstraram interesse recente pela Groenlândia. Com relações enfraquecidas com a Europa, os Estados Unidos passaram a buscar influência sobre a Groenlândia, desejo antigo. A Dinamarca reage fortemente. Hoje vamos analisar melhor esse assunto. Confira! Em 22 de dezembro, o presidente Teoreompeu anunciou no Truth Social a nomeação do governador da Louisiana, Gepeu Haendeury, como enviado especial para a Groenlândia. Ele disse que o governador Haendeury entende a importância da Groenlândia para a segurança dos Estados Unidos da América e que irá promover os interesses americanos na proteção e sobrevivência global. O governador Haendeury não tem experiência diplomática e é visto como uma das figuras mais pró-Teoreompeu nos Estados Unidos da América. A nomeação de um enviado especial para a Groenlândia por Teoreompeu é vista como parte dos esforços dos Estados Unidos da América para controlar a região. Isso é visto como parte da intenção, desde o início do segundo mandato, de incorporar a Groenlândia aos Estados Unidos da América. E no dia 22, após anunciar o plano de construção de navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos da América, o presidente Teoreompeu se encontrou com repórteres e, ao ser questionado sobre o plano de anexação da Groenlândia, afirmou que precisamos da Groenlândia não por causa dos minerais, mas por questões de segurança nacional. Ele destacou que há navios russos e chineses em vários pontos da costa da Groenlândia e que, por segurança nacional, precisamos controlar o território. Devemos prestar atenção especial à China, mencionada pelo presidente Teoreompeu. O motivo pelo qual os Estados Unidos estão tão apressados em relação à questão da Groenlândia não pode ser explicado apenas pela Rússia. Existe mais uma variável importante, que é justamente a China. A China há muito considera o Ártico estratégico e, em documentos oficiais, se define como país próximo ao Ártico. O motivo pelo qual um país que não possui território nem litoral no Ártico faz esse tipo de declaração é claro. Trata-se de uma afirmação de que o Ártico não deve mais ser propriedade exclusiva de certos países, mas sim um espaço estratégico global. A China vê o Ártico como um modelo central onde logística, recursos e equilíbrio militar do futuro estarão interligados. E a estratégia ártica da China está diretamente conectada à iniciativa Um Cinturão, uma Rota. A China sabe melhor do que ninguém que a rota marítima tradicional, que passa pelo Mar do Sul da China e segue para a Índia até a Europa, pode ser bloqueada a qualquer momento pelos Estados Unidos e seus aliados. Por isso, a Rota do Ártico está surgindo como uma alternativa. Com o derretimento do gelo, a rota da Ásia para a Europa está sendo significativamente encurtada e está se abrindo um caminho que pode evitar pontos de estrangulamento como o Canal de Suez ou o Estreito de Malaca. Para a China, a Rota do Ártico é uma saída estratégica para evitar bloqueio marítimo, não só um novo caminho. A China chama a Rota do Ártico de Rota da Seda do Gelo e tenta integrá-la à iniciativa Um Cinturão, uma Rota. A Groenlândia é crucial, pois está no centro da rota, permitindo monitoramento e acesso a recursos minerais. A China já tentou participar da construção de aeroportos e mostrou interesse em minerais e terras raras na Groenlândia, sendo o projeto do aeroporto mais que uma simples infraestrutura civil. Uma pista longa pode ser adaptada para uso militar, servindo como base aérea e de monitoramento por satélite. É exatamente por esse motivo que o governo dinamarquês interveio diretamente para impedir a participação de empresas chinesas. A justificativa foi a segurança, mas a real intenção era barrar a China no Ártico. Os Estados Unidos da América acompanham essa tendência com mais atenção que outros países. A Rússia já tem várias bases militares no Ártico e com a entrada da China com sua tecnologia e infraestrutura, a região pode escapar do controle dos Estados Unidos. A China prioriza tecnologia e investimentos antes de agir militarmente, e quando entra, dificilmente sai. Controlar portos, aeroportos, minas e comunicação para expandir influência política já ocorreu na África, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Para os Estados Unidos da América, a Groenlândia pode ser o primeiro teste dessa estratégia chinesa mais intensa no Ártico. Assim, os Estados Unidos da América enxergam a Groenlândia não só como região remota ou estratégica, mas como frente da disputa por hegemonia com a China. O motivo pelo qual os Estados Unidos reagem de forma especialmente sensível à questão da Groenlândia é o receio de que, se perderem o controle dessa região, a liderança sobre todo o Ártico possa pender para o lado da China. Acima de tudo, não é a primeira vez que o presidente Teoreompeu deseja a Groenlândia. Durante seu primeiro mandato, o presidente Teoreompeu também tentou comprar a Groenlândia, e naquela época, tanto a Dinamarca quanto a Groenlândia rejeitaram essa tentativa dos Estados Unidos. Mas o presidente Teoreompeu continuou expressando repetidamente, mesmo após a reeleição, o desejo de incorporar a Groenlândia ao território dos Estados Unidos por razões de segurança, e tem demonstrado uma postura de que pode até recorrer ao uso da força militar. Em agosto, confirmou-se que ao menos 3 americanos influenciaram a opinião pública na Groenlândia para fins políticos e militares.
Eles fizeram uma lista de residentes da Groenlândia favoráveis aos Estados Unidos da América e coletaram nomes de opositores do presidente Theorenpel. Com essa atitude dos Estados Unidos da América, houve grande alvoroço na Dinamarca e Europa. Mette Peuredirigsen, primeira-ministra da Dinamarca, e Jensel Peurederig Nelson, primeiro-ministro da Groenlândia, declararam que fronteiras e soberania dependem do direito internacional e rejeitaram anexações sob pretexto de segurança. A Dinamarca ainda protestou, convocando o embaixador dos Estados Unidos da América, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse no GES que integridade territorial e soberania são princípios fundamentais do direito internacional, essenciais para todos os países, e declarou solidariedade à Dinamarca e Groenlândia. A Dinamarca chegou a classificar os Estados Unidos como uma potencial ameaça à segurança. As autoridades do governo dinamarquês consideraram que a pressão dos Estados Unidos foi além de uma simples retórica diplomática. Relatório do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca indica que os Estados Unidos da América tentaram impor sua vontade a aliados com meios econômicos e ameaças militares. E no relatório de perspectivas de inteligência para 2025, divulgado pela Dinamarca, os Estados Unidos também foram apontados como uma ameaça potencial à segurança. O relatório explica que os Estados Unidos da América estão priorizando cada vez mais seus próprios interesses e agora utilizam sua superioridade econômica e tecnológica como instrumento de poder, aplicando isso inclusive a aliados e parceiros. A União Europeia apoiou a posição da Dinamarca sobre o tema. Parece que a Groenlândia também se sentiu ameaçada por isso, pois em novembro, o parlamento da Groenlândia realizou uma votação sobre um projeto de lei para restringir a propriedade de imóveis por estrangeiros, e acabou aprovando a medida. A nova lei só permite que estrangeiros e empresas de fora adquiram propriedades ou direitos de uso de terras na Groenlândia se tiverem residência permanente ou pagaram todos os impostos lá nos últimos 2 anos. A aprovação dessa lei ocorreu novamente devido à tentativa dos Estados Unidos de anexar a Groenlândia. Vendo dessa forma, o conflito em torno da Groenlândia está colocando à prova a relação de confiança entre os Estados Unidos e seus aliados europeus. Se o governo de Donald Trump continuar insistindo na anexação por meio de enviados especiais, espera-se que isso cause um impacto significativo na coesão interna da OTAN. Outro ponto importante é a política interna da Groenlândia. A Groenlândia é um território autônomo da Dinamarca. Mas, há muito tempo, existe uma força política que defende a independência. Trata-se de um movimento para se separar completamente da Dinamarca e se tornar um país independente. O desafio é sobreviver após a independência, pois há menos de 60 mil habitantes e a economia é pequena. Nessa situação, o apoio de grandes potências estrangeiras acaba sendo uma tentação real. Os Estados Unidos sabem muito bem disso. Mesmo sem anexação direta, é possível apoiar indiretamente forças pró-independência e ampliar influência. Quando a Groenlândia se separar da Dinamarca, o pretexto dos Estados Unidos da América aumentará muito. No final das contas, a questão da Groenlândia não é apenas uma disputa entre potências externas, mas entrou em uma fase muito instável, onde tudo pode mudar completamente com uma única escolha interna. Por que o presidente Theorenpel quer a Groenlândia? O principal motivo deve ser o aquecimento global. O Oceano Ártico oferece grandes oportunidades. O aquecimento global abriu novas rotas, exigindo mais influência na região. Quem dominar o Ártico terá grandes lucros. Nos últimos 10 anos, o tráfego de navios no Ártico cresceu 37 vezes, mostrando que as rotas estão se abrindo mais. Acima de tudo, sabe-se que a Groenlândia possui não apenas petróleo, mas também abundantes recursos naturais, incluindo minerais de terras raras essenciais para a fabricação de semicondutores. Só para ter uma ideia, dos 50 tipos de terras raras, essenciais para a produção de carros elétricos, 43 estão presentes lá. Esses recursos valem cerca de 14.500 trilhões de won. A Groenlândia é o terceiro maior reservatório de petróleo e gás do Ártico. Para os Estados Unidos da América, também é estratégica por estar mais perto de Nova York do que de Copenhague. É um lugar importante para a segurança dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos da América controlarem a Groenlândia, que fica a 3.600 quilômetros de Moscou, podem posicionar mísseis ou bombardeiros lá para conter a Rússia. A Groenlândia é um ponto estratégico para as rotas do Ártico, está em uma posição que permite conter diretamente a Rússia, e é um depósito de recursos naturais. Por isso, para os Estados Unidos, parece ser uma das regiões que eles mais desejam possuir. Qual o valor da Groenlândia? Em 2019, o Washington Post estimou seu valor em cerca de 2.500 trilhões de won. E outro ponto digno de nota é que, segundo o Banco Mundial, o produto interno bruto da Groenlândia em 2021 foi de 4,6 trilhões de won. O valor da Groenlândia depende do interesse e dos motivos dos Estados Unidos para querer a região. Claro, o presidente dos Estados Unidos que demonstrou interesse pela Groenlândia não foi o Trump o primeiro. Presidentes americanos como Andrew Johnson e Harry Truman também tentaram comprar a Groenlândia, sem sucesso. Não se sabe se Trump conseguirá anexar a Groenlândia.
Pela Constituição dos Estados Unidos da América, isso exige aprovação do Congresso. Também seria necessário prever o orçamento para isso. Se a Groenlândia fosse anexada, as relações com a Europa seriam destruídas. E como Dinamarca e Groenlândia rejeitam a anexação pelos Estados Unidos da América, não sei se a tentativa de Trump terá sucesso. Como seguem tentando anexar a Groenlândia, o conflito entre Estados Unidos e Dinamarca deve persistir. A tentativa dos Estados Unidos da América de anexar a Groenlândia terá sucesso? Quero saber a opinião de vocês. Deixem comentários. Encerrando o vídeo, obrigado.